Por Falar em Saudade é o primeiro verso de Onde Anda Você, canção do poeta Vinícius de Moraes e do violonista Hermano Silva. Foi assim, de palavras cantadas, que o primeiro encontro nasceu. Desse jeito, assim meio por acaso, meio como um pretexto para falar em tradução, meio porque a palavra saudade é sempre tão intraduzida. Desde o primeiro encontro, em 2010, procuramos manter a proposta de falar em tradução, teoria e prática, com palestras e mesas que refletem sobre tradução e oficinas de convivência, um pouco que seja, com práticas diversas, do sentido mais estrito ao mais amplo desta tarefa. A organização é compartilhada por professoras da Unicamp e da USP, com a participação de alunas e alunos das duas universidades. Nós, da comissão organizadora do evento, convidamos vocês a esta edição virtual, em uma travessia nesse campo de investigação entre mensageiros tradutores imaginados tão longe enquanto estamos tão perto. E gostaríamos de agradecer a todos e todas que participaram ativamente na preparação do evento, especialmente alunos e alunas da graduação em Letras e da pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicamp. Sem vocês, teria sido impossível realizar este sexto encontro. Agradecemos também aos intérpretes voluntários de Libras, o apoio da CAPES e do Departamento de Informática do IEL. Por fim, convidamos vocês a compartilharem fotos e depoimentos nas redes sociais, usando a hashtag EPFET2020 e hashtag E Por Falar em Tradução. Obrigada pela participação e tenham um ótimo evento. Bom dia, pessoal. Agradecemos muito a presença de todos vocês nessa nossa primeira mesa do dia. O tema da nossa mesa é formação e mercado, e nós vamos ter, então, dois convidados para falar com a gente sobre esse tema. A primeira parte, então, nós vamos ter a apresentação da professora Rafaela Feliz Quental, sobre formação e mercado para intérpretes de conferência. A professora Rafaela tem graduação em Tradução e Interpretação pela PUC-Rio e mestrado em Linguística Aplicada pela Unicamp, e é atualmente a coordenadora do curso de formação de intérpretes da PUC-Rio. E depois eu apresento o nosso segundo convidado, que é o professor Ricardo Souza, quando eu for falar da palestra dele. Um agradecimento imenso também aos nossos intérpretes de Libras, né? O professor Dr. Diego Maurício Barbosa, professor assistente no curso de Letras Libras na Universidade Federal de Goiás, o Rafael Monteiro da Silva, tradutor e intérprete da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrando em Educação Bilíngue no Instituto Nacional de Educação de Surdos, e o Maicon Carvalho Queiroz, tradutor e intérprete de Libras Português da Universidade Federal do Amapá e graduando em licenciatura em Letras Libras, também na Universidade Federal do Amapá. Podemos, então, passar para a professora Rafaela, que vai falar um pouquinho sobre a formação de intérpretes de conferência, e depois passamos para eu apresento de novo o professor Ricardo Souza, e passamos para a segunda parte, então, da nossa... Bom dia, Samira, bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o evento e Por Falar em Tradução pelo convite. Para mim é um prazer especial voltar para a Unicamp, mesmo que virtualmente. A Unicamp fez parte da minha formação. Como ela falou, eu estou ligada a tanto a área de formação quanto ao mercado desde o início da minha trajetória, porque eu me formei na PUC-Rio e logo em seguida, pouco tempo depois, comecei a dar aula no curso de formação de intérpretes e mais recentemente me tornei coordenadora do curso, então eu estou ligada à formação e atuo no mercado profissionalmente também desde o começo. Então eu vou começar compartilhando a minha tela. Então eu queria começar, já que eu vou falar de formação e mercado, eu falei um pouquinho da formação, da minha formação, e só para dar uma ideia um pouquinho da minha trajetória profissional, eu vou mostrar alguns destaques de alguns eventos que eu fiz na minha carreira, que mostram, inclusive, como é variada a experiência do intérprete de conferência, como pode ser variada. Eu tenho no meu currículo a honra de ter interpretado 3 papas na minha vida. A visita do Papa João Paulo II, quando veio ao Rio nos anos 90, e depois o Papa
Bento XVI e o Papa Francisco na televisão, mais recentemente. Eu também tive a oportunidade de interpretar 2 presidentes. Eu participei de 2 eventos da ONU. Eu nunca fui intérprete da ONU, mas quando houve eventos da ONU no Rio, eu tive a oportunidade de participar na ECO 92 e na Rio +20. Depois, mudando um pouco de foco, de contexto, eu também trabalhei várias vezes na Flip, que é um evento que me orgulha igualmente. É um prazer trabalhar na Flip. Eu trabalhei na Copa do Mundo da FIFA em 2014, que foi uma experiência de interpretação remota. Eu vou falar mais sobre isso. Ainda em 2014, e já havia essa possibilidade de fazer interpretação remota. O que aconteceu? Eles montaram o IBC, que era o Centro Internacional de Transmissão, no Rio Centro, no Rio, com várias cabines dentro de uma sala comum. E os eventos que aconteciam em outro lugar, as conferências coletivas para a imprensa e as entrevistas dos jogadores depois dos jogos, eram transmitidos para essa sala e nós recebíamos numa televisão dentro da cabine e interpretávamos remotamente. Então foi a primeira experiência de remota. Eu também tenho uma especialização, por assim dizer, em eventos médicos. Então, a maior parte da minha experiência profissional, na verdade, no mercado privado, é em eventos de medicina. E, só para mostrar como é variada a experiência, eu também fiz algumas vezes o Domingão do Faustão, numa área completamente diferente. Enfim, só para dar uma ideia. Agora vamos falar então como é que se chegou ao mercado que temos hoje. Eu gosto de dar um passo para trás e começar falando um pouco da história. E escolhi essa imagem que representa a chegada do conquistador espanhol Hernán Cortés no México e seu encontro com Montezuma, o imperador asteca na época. No meio temos essa figura que era conhecida como La Malinche, que foi a intérprete na ocasião. E ela tem uma história muito interessante, tem uma vasta bibliografia a respeito para quem se interessar. É uma das intérpretes mais antigas, cuja história se conhece, mais ou menos, né? Bastante bem até. Mas ela era uma escrava, né? Não era exatamente a situação de interpretação que a gente vive hoje. Hoje, nós chegamos nessa situação. Intérpretes da ONU hoje, neste ano 2020, estão, deixa eu ocultar isso aqui que estão trabalhando à distância, né? Eles se adaptaram, isso foi uma notícia que eu encontrei na internet, os intérpretes da ONU se adaptaram para trabalhar à distância nesse ano de pandemia, de casa. Então, essa é uma intérprete trabalhando de casa. Vocês veem 2 computadores na frente dela, um ambiente doméstico. São os intérpretes da ONU, um grande organismo internacional, trabalhando nessas condições à distância, com todo o profissionalismo, né? Mantendo o profissionalismo que se espera de um intérprete da ONU. E como chegamos, então, de um extremo de uma intérprete escrava para esse nível de profissionalismo? É isso um pouquinho que eu vou tentar contar para vocês nessa meia hora. Então, mais uma vez, eu recorro a uma imagem antiga para mostrar a posição do intérprete na antiguidade. Essa é bem mais antiga, é um baixo relevo de uma tumba de um faraó, em que tem 2 partes de civilizações diferentes tentando se comunicar, e no meio o intérprete, essa figura que é representada virada de um lado e de outro, a mesma figura dos dois virando dos 2 lados, representa o intérprete, e reparem que ele tem uma dimensão menor e uma atitude subserviente, né? Isso não é exatamente uma atitude que nós chamamos de profissional hoje, mas, enfim, para mostrar que a atividade da interpretação é milenar, claro, desde que houve necessidade de contato entre os povos. Mas foi somente em meados do século XX que houve uma profissionalização dessa figura chamada intérprete de conferência. E eu gosto de citar esse livro da intérprete Valerie Barnes, chamado A Foreign Affair, que é uma delícia de ler, e a história dela, uma autobiografia, contando como que foi o trabalho dela como intérprete da ONU nos anos 60, no auge assim, do glamour da interpretação de conferência, podemos dizer. É um livro delicioso que mostra bem
o profissionalismo que essa atividade alcançou. Outra referência interessante, falando de história, é esse livro, From Paris to Nuremberg, cujo subtítulo é O Nascimento da Interpretação de Conferência, porque considera-se que foi nesse período que surgiu a interpretação de conferência como profissão, como que ela se profissionalizou. Então, esse período dos grandes eventos diplomáticos e políticos, por exemplo, ele menciona aqui no título, o Paris do título faz referência à Conferência de Paz de Paris de 1919, no contexto da Liga das Nações, em que houve interpretação simultânea pela primeira vez, somente em inglês e francês, e em seguida, em Nuremberg, é que foi o grande momento, foi a prova de fogo da simultânea. Por quê? Porque foram usadas 4 línguas, era inglês, francês, alemão e russo. Então, dentro dessa situação com 4 línguas, era essencial uma solução que não fosse a consecutiva, porque a consecutiva já vinha sendo usada, né? Claro, a consecutiva desde sempre, afinal ela não requer equipamento, e nesse contexto das conferências internacionais e encontros diplomáticos do século XX, era usada a consecutiva com sucesso. Mas quando foi necessário fazer um evento com 4 línguas, conseguiu-se uma solução técnica, uma tecnologia que permitiu a simultânea. E essa foto de cima mostra os intérpretes atuando nessa cabine da época, que na verdade não passa de um biombo de vidro, né, separando minimamente os intérpretes do resto do público, mas já havia fone, microfone, tem até uma plaquinha interessante aqui na frente, escrito slow, que eles provavelmente mostravam para pedir ao orador para falar mais devagar. Olha que interessante. Então, foi quando a simultânea teve a prova de fogo e funcionou. Tanto que poucos anos depois, a simultânea foi adotada na ONU. Tá? E como que esses intérpretes que antes trabalhavam com consecutiva ou nem eram intérpretes, de repente começaram a trabalhar com simultânea, eles foram escolhidos com base no seu domínio dos idiomas e com treinamento mínimo. O que, aliás, depois nas primeiras escolas, que eu aqui já mostro que as primeiras escolas que foram criadas foram bem naquela época, né? São bem antigas, olha só os anos. Eu imagino que vocês vejam o meu cursor, né? Eu espero. 41, 49. Então, o método de ensinar naquela época era assim, vamos lá, você domina idiomas? Então tá aqui a palestra, interpreta. Se a pessoa conseguia minimamente falar alguma coisa, tá bom, dá para intérprete. Então, se não conseguia, se afundava, não dá. Então, era o chamado método sink or swim. Ou a pessoa nada, fica atona, ou afunda, aí não dá para coisa. E nas primeiras escolas, nos primeiros anos, o método era esse. Era botava lá, tenta fazer, se conseguir bem, aí vai praticando até melhorar. E acreditava-se que o intérprete, assim, tinha um talento inato, ou consegue ou não consegue. Foi só com o tempo, com a evolução do pensamento e da pesquisa na formação que se percebeu que o intérprete pode ser formado, né? Acredita-se hoje sim que tem uma aptidão inicial que ajuda, mas o intérprete pode aprender a ser intérprete, não se nasce intérprete. Então eu coloquei aqui essa citação da pesquisadora Jennifer McIntosh, que fez esse artigo com esse título, Interpreters are made, not born, explicando como que é possível formar intérprete através de toda uma metodologia extremamente cuidada, estruturada, que eu vou mencionar um pouco. Então, aqui eu listei as primeiras escolas, não é uma lista exaustiva, destaquei apenas algumas com distância dos anos, especificando essas mais antigas. E no Brasil também só listei as 2 primeiras. Vocês veem que a formação começa 50 anos atrás no Brasil. O curso da PUC-Rio completou 50 anos no ano passado.
E então, nesse período, começa-se com esse método de sink or swim, mas há uma evolução do paradigma da formação muito importante, passando dessa ideia de que intérprete já nasce intérprete para uma noção de formação realmente. O que é uma formação? É um treinamento mais estruturado, que leva em conta uma série de parâmetros, que contribui com várias disciplinas instrumentais também, que complementam a aptidão do intérprete, como voz, concentração, habilidades de pesquisa, além das técnicas específicas de consecutiva, simultânea, etc., né? Então, houve essa mudança de paradigma muito importante nesse período. E nesse período é importante mencionar, muito importante mencionar, o surgimento das associações profissionais, que vem aí dar um respaldo fundamental, tanto para a área da formação quanto para o mercado profissional, né? Então, a IC, que é até hoje a única associação internacional de intérpretes, somente de intérpretes, e eu falando de associações aqui, vou me restringir às associações específicas de intérpretes, porque existem várias outras que congregam tradutores e intérpretes, que também tem o seu valor, obviamente, sua importância. Mas eu vou me concentrar naquelas somente de intérpretes por causa da especificidade da área. Então, em 53 foi fundada a IC, que veio dar um respaldo, tentar regular o mercado, regular, por assim dizer, no sentido de defender as melhores condições de trabalho para o intérprete, defender a qualidade, a ética profissional, né, como diz aqui na página inicial. Olha só, promove os mais altos padrões de qualidade e a ética profissional no campo da interpretação. No Brasil, foi fundada a PIC em 71, muitos anos depois, mas mesmo assim, mesmo a PIC no Brasil já vai fazer 50 anos no ano que vem, e vai ter uma grande comemoração, com certeza. Então, aqui eu estou mostrando a página da PIC, com as informações que ela fornece para os clientes, mostrando o apoio que ela dá tanto para os profissionais quanto para o mercado, né? Explicando o que é o intérprete, qual é o trabalho que ele faz, qual é a diferença entre simultânea e consecutiva, por que a PIC recomenda uma jornada de trabalho de 6 horas, né? Isso são condições de trabalho que as associações preconizam e que os intérpretes profissionais respeitam para o bem da categoria, da qualidade do evento e da sua própria saúde, né? O que é a classificação linguística? Então, eu vou falar um pouquinho desses elementos. E aqui também, do lado do intérprete, diz que tipo de formação deve ter o intérprete. Então, você vê que as associações atuam, contribuem para as duas áreas, a formação e o mercado. Okay? Então, como é que é o mercado hoje? Eu mostrei lá como é que tudo começou, naquelas situações de contato entre os povos, o surgimento oficial da interpretação de conferências, e hoje o mercado como é. Basicamente, o mercado de interpretação de conferências pode ser o mercado institucional ou o mercado privado, como é chamado. O mercado institucional é o mercado das organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU. É um mercado em que o intérprete é geralmente contratado. Ele é contratado pela organização. Então, aqui temos uma foto da ONU, né, o salão e as cabines aqui em cima, que são as chamadas cabines embutidas, ou seja, elas são construídas na própria arquitetura do salão. São várias cabines, uma atrás da outra, já que são 6 os idiomas oficiais da ONU, e os intérpretes trabalham dessa forma. E muitas vezes é muito comum quando vemos fotos de intérpretes da ONU atuando, ou outras organizações internacionais, outros organismos como a União Europeia e o Parlamento Europeu, por exemplo, os intérpretes têm textos na mão, que é muito comum que haja o script das palestras.
Esses intérpretes do mercado institucional são chamados em inglês de staff interpreters, e aí que tem um comitê específico de apoio e auxílio e defesa dos interesses desses intérpretes. No campo do mercado privado, que é o que nós temos no Brasil, são os intérpretes autônomos. É como eu trabalho e a maioria dos intérpretes que eu conheço. São os intérpretes freelance. E aí que também tem um setor, um comitê, chamado PRIMS, que trabalha em defesa dos intérpretes desse mercado privado, que aí é o mercado autônomo. Eu coloquei aqui uma foto de um salão, né, um auditório, com as cabines aqui do lado, no caso. Elas poderiam estar no fundo, nesse caso elas estão lateralmente. E aí são as cabines não fixas, né, que são montadas de acordo com a ocasião. Então, listando aqui alguns exemplos de organizações internacionais que têm intérpretes contratados. Nenhuma delas tem sede no Brasil, né? Mas às vezes promovem eventos no Brasil, como foi o caso da famosa Eco 92, e houve outras depois disso. E aí são contratados intérpretes locais, às vezes, para complementar a equipe contratada da organização, que é trazida de fora. Geralmente é assim. E no caso do mercado privado, são vários os tipos de evento. Qualquer tipo de evento, né? Congressos internacionais, cursos, workshops, palestras de autoridades, cientistas, políticos. Reuniões corporativas também são consideradas interpretação de conferência, né? Uma empresa, por exemplo, que tem um acionista, um membro do conselho que é estrangeiro e que vem participar. Na época dos eventos presenciais, vinha presencialmente para a reunião, então se monta a cabine para fornecer interpretação simultânea, visitas de autoridades ou artistas a fábricas, instituições, projetos, comunidades, qualquer situação, mas a situação da visita, a característica que é móvel, né? Visitas também são cobertas ou atendidas por intérpretes de conferência. E a televisão também é um mercado, né? A televisão muitas vezes oferece interpretação simultânea e muitas vezes contrata intérpretes de conferência para fornecer essa interpretação. Na minha experiência foi o caso lá daqueles eventos do Papa. Eu fui contratada e recentemente tivemos os debates presidenciais americanos, né, com interpretação simultânea, em que houve contratação de intérpretes de conferência. Aí aqui eu mostro alguns exemplos de grandes eventos que houve no Brasil e no Rio. Aí eu peço desculpas que é a minha experiência, mas é bastante representativo de grandes eventos no Brasil, desde a Eco 92 até as Olimpíadas, né, Rio 2016, em que intérpretes simultâneos foram contratados, locais, a Copa do Mundo que eu mencionei, os Jogos, o Fórum Social Mundial também. Ok. E lembrando, né, falando de grandes congressos, eu lembrei que este ano ia ter um grande congresso no Rio, que é o Congresso Mundial de Arquitetos. Reparem aqui em cima, olha só o logo do evento. Era Rio 2020, o evento ia ser no Rio este ano. Foi cancelado, ou melhor, adiado para o ano que vem, e já está sendo anunciado para o ano que vem. Eu confesso que eu não me detive muito, eu não sei se ele vai ser presencial ou online. Como diz Rio, é capaz de ser presencial, eu estou um pouco na dúvida. Ok. Bem, quando se fala de mercado de interpretação profissional, é muito importante conhecer a noção de classificação linguística, que é como o intérprete trabalha, né? O tradutor não usa essa terminologia de línguas A, B e C. O tradutor, ele costuma falar que faz tradução ou versão para a língua estrangeira, mas o intérprete usa essa terminologia. A língua A, aí eu peguei do site da APIC a definição,
que é bem sucinta, mas a língua A geralmente é a língua materna do intérprete, para a qual ele deve preferencialmente traduzir, porque o domínio é muito melhor, claro, na língua materna. A língua B é a língua estrangeira, que o intérprete domina muito bem, entende perfeitamente, e também pode traduzir para aquela língua, então também é uma língua dita ativa, porque também usamos a terminologia línguas ativas e passivas, enquanto que a língua C é a língua que chamamos de passiva. O intérprete pode ter alguns idiomas que ele entende muito bem, ele pode traduzir aquele idioma para a sua língua materna ou sua língua B, mas ele não traduz para aquele idioma, é perfeitamente possível, perfeitamente aceitável. Então vamos falar um pouquinho agora, falando de mercado, das modalidades de interpretação. Eu mostrei lá no começo que a consecutiva era a modalidade que perdurou até que surgiu a simultânea, com o advento da tecnologia, e até hoje essas são as duas modalidades, a consecutiva e a simultânea, sendo que elas têm variações sobre o mesmo tema, mas basicamente são essas duas. A consecutiva, ela pode ser longa, chamada assim longa ou clássica, que é aquela que o orador fala mais tempo e o intérprete então precisa tomar notas para conseguir lembrar da mensagem e traduzir depois. Só para esclarecer, caso alguém não tenha muita familiaridade com a terminologia, a consecutiva é aquela em que o intérprete está do lado do palestrante, na frente do público, do lado do palestrante. É necessário para ele interpretar consecutivamente. O palestrante fala, ele termina uma ideia e aí o intérprete se cala e aí o intérprete entra em ação. Então pode ser tomando notas ou não, que aí a gente chama de intermitente. Então eu mostro algumas fotos aqui. Aqui sou eu na Flip, do lado da palestrante. Essa era não é na sessão principal, mas é numa coletiva de imprensa, por isso esse tipo de ambiente. Então, eu estou do lado da palestrante, no primeiro momento, tomando notas, ouvindo atentamente, olha a minha expressão concentrada, a palestrante fala e eu estou calada, tomando notas, para depois, quando a palestrante se cala, aí então eu falo. A outra situação da intermitente, eu agradeço a colega Denise Araújo pela sessão da foto. A intérprete também está no palco, do lado do palestrante, mas ela não tem um bloco e uma caneta na mão. Ela está fazendo, portanto, uma intermitente. O palestrante fala frases curtas ou simples. Às vezes, até o próprio teor da mensagem, né, permite uma frase um pouco mais longa, mas sem necessidade de tomar nota, né? Isso tem muito a ver com o conteúdo também, né? Então, vai haver uma alternância de fala mais rápida. O orador fala, para, o intérprete fala, volta, vai, e volta. Perdão. A outra modalidade, então, é a simultânea. E a simultânea também tem algumas variações. Com cabine é a clássica, mas tem também a meia cabine, como chamamos, e tem a sem cabine, com equipamento portátil ou sussurrada, e eu vou mostrar agora como que isso se dá. Então, a simultânea com cabine é essa, a cabine está aqui, essa é uma cabine da Flip, bem ampla, com muita iluminação, vidro para todos os lados, aqui do lado tem outra cabine, ok? E essa é uma cabine um pouco menor. E aqui mostra como que o intérprete trabalha na cabine, tem a unidade de intérprete, que é essa aqui, o headset, computador na minha frente, papel e caneta sempre à mão, mesmo na simultânea. Aqui a meia cabine, aquela mesma foto que eu mostrei antes, não sei se alguém tinha reparado, na verdade essas cabines aqui do lado não são cabines completas, porque a cabine completa ela é fechada, ele é um quadrado fechado, com porta e tudo. Essa aqui na verdade é aberta, repara que é só um biombo. Isso acontece por uma série de razões, não é o ideal, mas às vezes não há espaço na sala, ou não há cabines disponíveis, enfim, pode haver várias situações porque isso se dá. E nesse caso, como não há isolamento acústico, o intérprete precisa controlar bem o tom de voz para não atrapalhar, né, o evento.
E aqui, essa foto é muito interessante, que mostra bem a situação de simultânea com equipamento portátil, e eu agradeço a minha colega Natália Tadei pela sessão da foto. Olha só como é a situação. Não tem cabine, mas ela está usando equipamento, portanto, é uma simultânea. Ela tem um transmissor na mão, um microfone, e os ouvintes têm um receptor que está aqui apoiado na mesa e o fone está aqui na orelha. A gente até chama esse tipo de receptor de orelhinha, porque é só essa orelhinha assim acoplada de um dos lados da cabeça, na orelha. Então ela fala, mas ela tem que falar em baixa voz, né, para não atrapalhar, porque ela está falando ao mesmo tempo que o palestrante. E por que ela está aqui do lado dele? Com essa simultânea, o intérprete também tem mobilidade, ele não tem cabine e ele, como o palestrante não está falando no microfone neste caso, ela na certa se aproximou para conseguir ouvir bem o que ele está dizendo. Agora, pode acontecer dele falar no microfone, nesse caso o intérprete pode ficar num canto da sala, no fundo, sentado numa cadeira e de qualquer maneira controlando o tom de voz. Então, são essas, a consecutiva e a simultânea. Há ainda um terceiro tipo, mas que, na verdade, faz uso dessas mesmas modalidades, que é o acompanhamento. O acompanhamento é a interpretação intrinsecamente imóvel, né? Aqui o intérprete está acompanhando duas autoridades numa visita a uma comunidade e a modalidade de interpretação que ele vai usar varia de acordo com a situação. Aqui, provavelmente, ela está sussurrando a interpretação entre os dois. Enquanto esse fala uma língua, ela sussurra para esse na outra língua e vice-versa. Já que a intérprete está numa fábrica, numa visita ou num treinamento, talvez, a uma fábrica, e ela está ouvindo, portanto, ela vai falar depois, portanto, ela está fazendo consecutiva. E, hoje em dia, não podemos deixar de falar da simultânea remota, né? Ou consecutiva remota, que, na verdade, não é uma modalidade, é um onde interpretar, né? Não é na situação presencial, é na situação online, que pode ser tanto consecutiva quanto simultânea, sendo que simultânea existe toda uma plataforma e um equipamento que permite a simultânea. E eu aqui coloquei isso para mostrar, para lembrar de dizer que a remota já existe há muitos anos. Ela apenas foi aperfeiçoada. Já há muitos anos existem discussões sobre as vantagens, os desafios específicos, mas que nesse ano de 2020 ela se tornou a única opção. E os intérpretes, de fato, se adaptaram e adotaram essa modalidade. Tanto os intérpretes quanto os clientes, né? Porque depois do choque inicial, dos primeiros meses em que ficamos sem trabalho, logo em seguida começaram a acontecer eventos online com interpretação. Isso aqui é para mostrar que a remota já existia, mas de outra forma. Então, aqui é uma cabine adaptada num espaço que provavelmente é um camarim, né, que foi colocado, o equipamento foi colocado, uma televisão, a intérprete então estava recebendo a transmissão do evento e interpretando remotamente. Isso também é remota, só que hoje a remota é de casa. Então aqui tem a intérprete da ONU trabalhando de casa e esse é um exemplo de uma colega aqui do Rio, com o seu equipamento em casa. Olha só, um microfone profissional, isso é o tipo de adaptação que os intérpretes profissionais fizeram. Investiram em equipamento, microfone profissional, headset da maior qualidade, 2 computadores, um terceiro dispositivo para atender certas demandas, conexão cabeada, etc. e tal. E aí, as plataformas de simultânea, que já existiam, ganharam divulgação, né? Sendo que a que mais pegou no Brasil é o Zoom, que nem é uma plataforma de interpretação, é uma plataforma de videoconferência que oferece o recurso de simultânea e tem funcionado bastante bem. Mas, então, esse é o mercado. Agora, que tipo de formação, então, tem que ter o intérprete para atender esse mercado profissional? E voltando à PIC, o que ela diz aqui? Que além de dominar os idiomas, claro, o intérprete tem que ter um curso específico de formação de intérprete. Ok?
E aí que também leva isso muito a sério, e ela publica em seu site quais são consideradas, de acordo com as pesquisas, as melhores práticas em formação de intérprete. O que um curso de formação de intérprete deveria respeitar? E estão aqui listadas algumas características que eles consideram. Nível de pós-graduação, que é uma prática até difícil de ser atendida, né? No Brasil, o único curso de formação de intérprete de pós-graduação é o da PUC-Rio, e não é à toa, é porque é mesmo complicado, né? Mas existem vários outros bons também que não são em nível de pós-graduação, mas recomendação se justifica porque é recomendável que o intérprete tenha uma bagagem, uma experiência, né, que ajuda muito na interpretação. Recomendo que haja teste de aptidão antes de ingressar no curso, que ele tenha no mínimo 2 semestres, que sejam não só ensinadas a simultânea consecutiva, mas também um componente teórico, questões de mercado, ética profissional, e que o corpo docente seja de intérpretes. Isso é considerado muito importante. E aí que publica um diretório de cursos de interpretação que seguem essas melhores práticas, e o curso da PUC-Rio está lá, pois consegue atender esses requisitos. Então, eu gosto de mostrar esse mapa aqui das habilidades do intérprete, retirado desse site, para mostrar que ser intérprete, né, não é só dominar as técnicas, tem tantos outros aspectos que um bom curso de formação, levando em conta todas aquelas coisas, consegue desenvolver nos alunos. O domínio dos idiomas também é um pré-requisito, claro que ele é aperfeiçoado ao longo do curso, mas tem outras coisas como habilidade de captar o sentido rapidamente, uma curiosidade intelectual, saber fazer pesquisa, saber trabalhar em equipe, ter flexibilidade, ter um conhecimento geral, manter a calma, né? Saber controlar o nervosismo, ter uma capacidade analítica, tudo isso é desenvolvido num curso de formação de intérpretes. E eu espero ter mostrado como que essas 3 áreas trabalham juntas para fazer funcionar a engrenagem, né, do mercado de interpretação profissional, com a formação de intérpretes que atendam com profissionalismo esse mercado, e como que as associações atuam e ajudam nas 2 áreas, né, dando respaldo ao mercado, ajudando a regular, a apoiar os profissionais e indicando o caminho para a formação desses profissionais. E aqui no final só uma brincadeira para lembrar que o intérprete, na verdade, não é nem esse tagarela aqui, nem esse glamour do filme do Pollack, não sei se alguém viu, A Intérprete, que é uma intérprete da ONU, é interessante, né? Não é nem um trabalho automático, nem um trabalho erudito, como essa imagem medieval, mas é um trabalho de comunicação entre pessoas, entre profissionais, que precisa ser feito com todo o profissionalismo. No final, eu listo aqui algumas indicações de vídeos interessantíssimos. Tem, assim, uma quantidade enorme de vídeos interessantes sobre interpretação, com demonstrações, com reflexões, com provocações, vídeos mais sérios, mais divertidos. Esses são alguns que eu recomendo. E a minha bibliografia, para quem tiver interesse, quiser fazer um print screen, pode consultar as minhas fontes. Muito obrigada. Eu vou parar de compartilhar e fico à disposição para a nossa conversa depois. Obrigada. Obrigada, professora Rafaela. Uma apresentação muito interessante, mostrando, né, eu gostei especialmente desses últimos slides que mostram que, de fato, precisa, né, todas essas esferas serem trabalhando em conjunto. A gente já tem algumas perguntas, mas eu vou guardar para o final, quando a gente abrir, e talvez agrupar algumas delas, né, se aparecerem também. Nós passamos, então, agora para a segunda fala da nossa mesa, que é o mercado para o tradutor técnico,
que vai ser apresentada pelo Ricardo Souza, que é tradutor profissional desde 2000, especializado em textos técnicos, científicos e acadêmicos. Ele é ex-presidente e atual secretário-geral da ABRATS, que é a Associação Brasileira de Tradutores. Tem formação em língua portuguesa e suas literaturas pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em estudos da linguagem pela PUC-Rio. E também vamos fazer na mesma forma, o Ricardo vai fazer sua apresentação e depois vamos coletando no chat as perguntas que vocês tiverem. Lembrem também de preencher a lista de presença, né, que já está na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E aí, então, coloquem as suas perguntas para a gente depois fazer uma conversa com a professora Rafaela e com o Ricardo. Com você, Ricardo. Obrigado, Sabina. Bom dia para todo mundo. Já foi muito bem apresentado pela Sabina, então eu vou gastar o tempo de vocês me reapresentando. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o mercado de trabalho para o tradutor técnico. Eu só gostaria de começar fazendo uma ressalva. Eu não gosto desse termo tradutor técnico. Acho ele altamente impreciso. Toda tradução ela é muito técnica, mesmo a tradução literária. Então, eu prefiro falar em termos de tradução literária e tradução não literária, que eu acho que, vamos dizer assim, circunscreve melhor cada domínio, né? Muito embora um e o outro se encontrem com muita frequência, mas acho que define melhor o quadro, pelo menos em termos de atuação dos profissionais, né? Objeto de trabalho de cada um. Mas como está hoje o mercado de trabalho para a tradução? Para vocês, vamos falar um pouco antes do que é a indústria da tradução. A tradução ela é uma indústria. Ela tem um poder econômico significativo na economia mundial. Para vocês terem uma ideia, só para vocês assim, vislumbrarem a coisa, em 2019, o mercado mundial de serviços linguísticos, e aí está incluído tradução, interpretação e as submodalidades, né? Movimentou aproximadamente 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia da dimensão que é isso foi mais do que o setor de carga aérea, né, o transporte de carga por aviões, faturou no mesmo período. A indústria de traduções é uma das que mais cresce no mundo e é a única com crescimento constante nos últimos 11 anos. Tanto que entre 2009 e 2019, ela dobrou de tamanho. Foi o único setor econômico, a única indústria, vamos dizer assim, no mundo que conseguiu essa proeza. E a tendência dela é crescer cada vez mais. A demanda por traduções só tende a aumentar. No ano passado, exatamente, 2019, estamos acabando 2020, mas os números ainda são de 2019. Em 2019, o volume total de palavras traduzidas no mundo foi na casa dos trilhões de palavras. Trilhões. Ou seja, o mercado de tradução está em franco crescimento. Mas aí a gente tem que fazer uma pequena filtragem nesse mercado, nesses números, né? Porque quando a gente olha assim, a gente tem a impressão de que a coisa está explodindo mundo afora, né? Em termos de oportunidade de trabalho para os tradutores. Só que aí começam alguns filtros, né? Alguns são
filtros de natureza econômica, outros são filtros de natureza técnica, em função da evolução da própria profissão. Então, vamos falar dos filtros de natureza econômica. O mercado de tradução ele se divide em vários mercados menores, conforme a modalidade do serviço linguístico que está sendo oferecido e conforme o idioma que está sendo trabalhado. Então, quando a gente pega, por exemplo, o mercado do inglês, que é o mercado mais pujante no mundo inteiro, as oportunidades de trabalho são várias, imensas, em todo lugar, em toda modalidade, desde a tradução de textos, vamos dizer, médicos, até a tradução de videogames. Mas, quando a gente olha para a língua portuguesa, a língua portuguesa ela ainda é uma língua periférica em termos de importância econômica no mercado mundial de tradução. Quando eu digo língua periférica, eu não estou me referindo à importância cultural da língua, ao número de falantes, à tradição histórica da língua, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando em quanto dinheiro circula naquela língua. Bom, como eu estava falando então, quando eu falo que o português é uma língua periférica, eu estou falando do volume de dinheiro que o português gera. E com isso faz com que os tradutores que trabalham com a língua portuguesa, eles precisam se preparar intensamente para oferecer, para buscar no mercado internacional aonde estão as oportunidades em que a língua portuguesa se destaca. Então, um exemplo. Um setor em que o Brasil, vou falar em termos de Brasil porque é o maior país falante de português do mundo, né? Então, um setor em que o Brasil se destaca, obviamente, a língua portuguesa é no setor de petróleo e gás. O Brasil é um dos maiores produtores e exploradores de petróleo e gás do mundo. Então, existe um volume muito grande de documentos em língua portuguesa no setor de petróleo e gás. Aqui no Brasil, é difícil o tradutor profissional que não trabalhe com o setor de petróleo e gás. Assim, de cabeça, eu não tenho levantamento para apoiar o que eu vou falar, mas falando pela experiência própria, né, pela experiência minha, eu acredito que pelo menos 7 de cada 10 tradutores profissionais não literários no Brasil trabalhou ou em breve estará trabalhando com o setor de petróleo e gás. E assim vale para outros setores, mineração, a agricultura, geralmente setores ligados à produção de produtos primários, né? O Brasil é um grande exportador de commodities. Por outro lado, o Brasil também é um grande importador de produtos manufaturados. Então, por exemplo, produtos de alta tecnologia. Celular. Né? Produtos médicos de ponta, como robôs de medicina. Tá? O Brasil também importa conhecimento. Né? O Brasil importa muito conhecimento acadêmico. Ou seja, são setores específicos de necessidade em que a língua portuguesa circula. Agora, há setores em que a língua portuguesa nem aparece, né? Ou aparece muito pouco. Deixa eu pegar um exemplo muito breve aqui.
o setor de defesa, que é, por sinal, um setor que eu trabalho. Aqui no Brasil, as nossas Forças Armadas, né, elas não movimentam tanto texto em línguas estrangeiras, e com isso o mercado para o tradutor se torna muito pequeno. Um outro mercado também que não é tão grande assim como parece, o mercado de transporte naval, né? Que, embora no Brasil dependa do transporte naval para sobreviver, o volume de documentos que circula os documentos são muito homogêneos, são muito parecidos, são muito iguais. Então, não há necessidade de um corpo tradutório muito grande. E, com isso, o volume de tradutores trabalhando nessa área específica é muito pequeno. Enfim, quando vocês pensarem em mercado de tradução, pensem sempre em mercado de tradução para o português. Ok? Agora, o que o mercado de tradução hoje exige do tradutor em termos de formação e capacidade? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente uma imagenzinha. Deixa eu primeiro abrir. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês vão ver uma data aqui embaixo, 2017. Ela foi publicada numa publicação chamada Common Sense Advisory, que é a Common Sense é uma organização que publica dados sobre os mais diferentes setores da economia. E ela tem uma publicação voltada só para a tradução. E esse conceito aqui que ela trouxe nesse relatório de 2017 é o conceito contemporâneo do que é um tradutor profissional. É o conceito do tradutor aumentado. Por que se fala em tradutor aumentado? Porque esse profissional, que aqui nessa imagem está aqui no centro, ele tem que lidar não apenas com as coisas da tradução, mas da tradução como negócio. Relacionamento com o cliente, relacionamento com outros profissionais envolvidos na tradução, como revisores, gerentes de projeto, validadores de tecnologia. Ele tem que lidar com coisas como ferramentas tecnológicas de diferentes naturezas. Se vocês verificarem aqui essa imagem, vocês vão ver aqui o linguist. Aliás, já se foi o tempo que linguist era apenas a pessoa que estudava linguística e se formava em linguística, né? Hoje o mercado internacional, ele se refere ao tradutor como linguist, e tem uma razão muito boa para isso. Vocês já vão ver depois, um pouquinho mais adiante. Então, nosso amigo tradutor aqui, o linguist, ele tem que se envolver com coisas como memória de tradução. Ele tem que se envolver com tradução de máquina, olha aqui, a tradução automática ou de máquina. Quando eu falar em tradução de máquina, por favor, ouçam tradução automática, né? Isso aí é uma implicância que eu tenho com o termo tradução automática. Eu acho que ele é pobre para descrever o que é a tradução de máquina, mas enfim. Ele tem que lidar com a curadoria de conteúdo, olha aqui, olha. Ele tem que se preocupar com a qualidade do conteúdo que está sendo gerado e que vai ser depositado em memórias e em máquinas de traduzir para gerar traduções homogêneas, mais rápidas e com maior qualidade. Ele tem que se preocupar com o gerenciamento de terminologia e ele tem que se preocupar com a interface com o cliente. E aqui, no caso da interface com o cliente, essa expressão aqui, Lights Out Project Management, ela se refere, ela é representativa de um fenômeno que existe já há algum tempo, que é buscar reduzir a participação humana na cadeia produtora da tradução. Então, o Lights Out Project Management, nesse tipo aqui, nesse esquema de trabalho, o cliente, que é quem encomenda a tradução, ele entra em contato com o
tradutor através de uma interface automatizada. Um exemplo, tem um site lá na internet, a pessoa precisa de uma tradução, ela, ao invés de ir ao tradutor, ela vai ao site, coloca lá o material para ser traduzido, do outro lado, um ou mais tradutores recebem esse material, fazem a cotação e, geralmente, leva ao serviço quem fizer a cotação, quem apresentar a melhor proposta, a proposta com custo-benefício melhor. É chato, né? Parece coisa de leilão, mas é uma tendência. E o tradutor profissional hoje, ele tem que aprender a lidar com ela, porque é uma tendência crescente, ela não vai parar, e eu não vou dizer que ela vai se tornar 100% do mercado vai adotar esse tipo de procedimento, mas pelo menos uma boa parte do mercado já adotou, né? Outra coisa importante para os tradutores terem em mente também hoje em dia é que, principalmente vocês, que eu presumo que a maioria do público seja ligada ao público, ao mundo acadêmico, uma coisa que o tradutor deve ter em mente é aprender a diferenciar a tradução como fenômeno e a tradução como atividade profissional. Muito embora a tradução como atividade profissional ela esteja imbricada, né, na tradução como fenômeno humano e vice-versa, nem tudo que nós precisamos aprender para entender a tradução como fenômeno humano é exigido do tradutor na hora que ele vai atuar no mercado. Isso não quer dizer que a aprendizagem acadêmica da tradução seja inútil para o mercado. Muito ao contrário. Muito ao contrário. O mercado está valorizando cada vez mais o tradutor com uma formação formal, é ótimo, mas com uma educação formal em tradução, principalmente de nível superior. E vocês já vão ver isso aqui, eu vou mostrar isso para vocês. Por que é bom fazer essa separação? Porque muitas coisas que o mercado exige do tradutor, num primeiro momento, elas podem parecer conflitantes com algumas coisas que o tradutor aprende na universidade. Notadamente no que tange a noção de competência. A gente sabe na universidade que a noção de competência ela é uma discussão profundíssima. Tem autores que levantam 3 competências, outros levantam 10, tem autores que levantam 17 competências, e aí vai. Só que o mercado, que é onde estão os nossos clientes, ele já definiu muito bem o que é competência para eles. Definiu muito bem e colocou isso por escrito. E aí nós vamos encontrar isso por escrito nas chamadas normas de qualidade na tradução. As normas de qualidade na tradução, elas geralmente não, totalmente, hoje totalmente, antigamente não, porque antigamente era uma coisa mais pulverizada, mas hoje elas são emitidas por entidades internacionais de normatização da qualidade. Pessoalmente, eu faço uma distinção entre normalização e normatização. Normalizar uma atividade é estabelecer normas
para que ela aconteça. Normatizar uma atividade é estabelecer parâmetros para que aquela atividade seja avaliada como válida. São coisas diferentes. Então, por exemplo, a atividade de advogado no Brasil ela é normalizada. Existem normas que o advogado, a pessoa tem que seguir para ser considerada uma advogada. Mas a profissão, a atividade de tradutor não é. Ela não é regulamentada. Ela é reconhecida, mas não é regulamentada. Então, ela não é normatizada. Não há uma norma que obrigue o tradutor a seguir aquela norma para exercer a profissão. Mas existem normas que o mercado reconhece como válidas para avaliar o nosso desempenho profissional. Essa é uma distinção pessoal minha, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Normatização e normalização no dicionário são sinônimos, mas é uma distinção que eu faço. Então, essa normalização crescente da nossa profissão, ela começou a impor aos tradutores a busca de um certo tipo de formação, a busca da construção de uma certa bagagem de habilidades, de competências, de sensibilidades. E essas normas, elas estão sacramentadas, estão registradas em documentos emitidos principalmente por três entidades. Ou melhor, perdão, duas entidades. Uma é a ISO, que é uma organização internacional com sede na França e que emite normas de qualidade para tudo que vocês podem imaginar. A roupa que vocês estão usando agora, com certeza, elas foram... A fábrica que fez essa roupa seguiu normas ISO. O computador que vocês estão usando para me assistir seguiu normas ISO para ser fabricado. E assim vai. E é interessante notar que não existiam normas internacionais para tradução e para interpretação mais ou menos até 2014. Elas não existiam. Nós tínhamos uma norma canadense, que era mundialmente aceita como uma norma boa, então as empresas de tradução adotavam aquela norma canadense como uma guia, né? Nós tínhamos uma norma da União Europeia, que também era considerada uma norma muito bem feita, também era adotada no mundo todo como um padrão de qualidade, mas não existia uma norma internacional feita para ser adotada por compradores de tradução em todos os países. Isso não existia. E, de repente, em 2014, começaram a ser editadas uma norma atrás da outra. Hoje nós já temos mais ou menos, aproximadamente, umas 17 normas de tradução e interpretação. E outras estão sendo boladas, estão sendo emitidas. E aqui no Brasil, nós teremos no ano que vem, se Deus quiser, eu digo se Deus quiser porque eu faço parte do comitê que está preparando essas normas, eu acho que a Rafael também faz. Nós devemos ter as normas da ABNT, a norma brasileira de tradução, que nada mais será que um reflexo da norma ISO, da norma internacional. Enfim, essas normas estão obrigando os tradutores a tomar certos caminhos. Então, tradutores da minha geração, assim, careca, de cabelo branco, né? A grande maioria, ela se formou na prática, né? Se pegou para fazer e aprendeu a fazer fazendo. Só que isso para o mercado não é mais suficiente. Não é mais suficiente. O mercado está exigindo que os tradutores
se especializa em níveis altíssimos. E isso tem dois motivos. Um motivo é porque os compradores finais, não as empresas de tradução, mas os compradores finais de tradução, eles estão começando a entender que tradução agrega valor ao produto. Que tradução não é custo, é despesa. Custo é aquilo que o produtor tem e que some com o tempo, ele não recupera, ele some. Né? E a despesa é aquilo que o produtor gasta para recuperar com a receita. Então, os nossos clientes diretos, eles estão começando a entender que tradução não é custo, é despesa, que agrega valor. E com isso eles estão começando a exigir qualidade profissional do próprio produtor de tradução. Esse é um motivo. O outro motivo é um motivo que vem apavorando muita gente, e deixando muita gente de cabelo em pé, chamado tradução automática, né? Então, existe aí essa ideia de que a tradução automática vai acabar com a profissão vai acabar com os tradutores. É uma ideia que não está de todo errada. Calma. Ela não está de todo errada. Porque, de fato, a tradução automática, ela vem evoluindo bastante. E ela já consegue produzir traduções muito boas, tão boas quanto os tradutores humanos, porém em condições extremamente controladas. Eu não estou falando de Google Translate, eu estou falando de máquinas de traduzir que trabalham em ambientes extremamente controlados. E se, por um lado, essas máquinas de traduzir, elas, vamos dizer assim, superam o tradutor no ato de produzir uma tradução, por outro, elas estão exigindo profissionais que trabalhem junto com elas e mostrem para elas o que uma tradução aceitável é. São profissionais cuja função é oferecer contexto linguístico e extralinguístico à máquina. E esses profissionais, eles estão vindo justamente do mundo da tradução. São tradutores com uma alta formação, um alto conhecimento do ambiente em que a tradução circula. Por exemplo, nós temos máquinas. Vou dar um exemplo real, absolutamente real. A Caterpillar, né, que fabrica aquelas tratores, máquinas pesadas e tal. A Caterpillar, ela já trabalha com tradução automática há décadas, literalmente. Há quase 2 décadas, mais de 1 década. E, inclusive, tem uma coisa chamada inglês da Caterpillar, né? Que é o inglês sequinho para ser usado por quem produz textos da Caterpillar, justamente para poder, entre outras coisas, as máquinas de tradução deles poderem traduzir bem, né? Então, vários tradutores que traduziam antes para a Caterpillar começaram a deixar de traduzir para eles. Mas vários foram aproveitados para servir de técnicos em tradução, trabalhando junto com a máquina. São eles que dizem para a máquina o que tradução é aquela, para que ela serve, como é que o público daquela tradução
reage ao texto que foi produzido, se um texto que a máquina produziu é culturalmente delicado ou não, se ele é compreensível dentro de uma certa comunidade leitora ou não, e se ele atende os parâmetros culturais da própria Caterpillar e da indústria em que ela se insere. Ou seja, nós, tradutores, estamos deixando de ser transformadores de línguas para sermos especialistas nas causas e efeitos das línguas. Né? Vocês querem ver onde é que isso está muito bem refletido e muito bem descrito? Eu vou mostrar para vocês aqui agora a norma 17.100, que é a... Aliás, eu estou compartilhando a tela, estou, né? Deixa eu ver aqui. Não, acho que não, né? Parei de compartilhar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, gente, é a norma ISO 17.100. Essa é a norma chamada norma guarda-chuva. Por que é a norma guarda-chuva? Porque ela trata da tradução como um todo, da tradução no geral. Fora essa norma, você tem várias outras normas mais específicas para tradução médica, para tradução jurídica e assim vai, mas essa é a norma guarda-chuva. Quando a gente vai aqui no índice, a gente vê o que a indústria diz que é tradução. Outro ponto, inclusive, que nós que apreciamos a tradução como fenômeno, temos que entender. Nós temos que entender isso. O que para nós a tradução como fenômeno não é a mesma coisa que é para a indústria. Então, a gente vai ver nessas normas, por exemplo, coisas como equivalência, não é? É você fazer equivalência, é você transportar a língua de um lado para o outro, coisas que a academia já colocou de lado como impróprias há algum tempo. Mas para o mercado de tradução, os tomadores de serviço, essa terminologia ainda funciona. Então, a gente vai encontrar muito dessa terminologia nas normas. E aqui, voltando, deixa eu compartilhar de novo. Aqui. E aqui, olha, na norma 17.100, nós temos aqui, olha, o que para o mercado é. Aqui. O que é traduzir? O que é tradução? O que é produto? O que é um serviço de tradução? O que é um intérprete? E, embora essa norma não lide com a interpretação, como ela faz dentro dela uma distinção entre interpretação e tradução, ela coloca aqui a definição de interpretação. E assim vai. Então, quando nós, tradutores, tivermos que nos adequar ao mercado, nós temos que ter em mente as definições que essa norma traz. E vermos se nós estamos nos adequando ao que o mercado pede. E agora, aí vem a notícia melhor ainda para quem... Bom, já deu uma notícia boa, né? Que é essa de que não tem essa coisa de vocês o tradutor vai acabar. Não, isso não existe. O que existe é os profissionais da tradução hoje vão deixar de prestar certos serviços em função de outros serviços mais complexos que estão surgindo, que inclusive remuneram muito melhor do que a tradução. Mas, enfim, vamos dar agora outra boa notícia. A outra boa notícia, especialmente para quem está na universidade, é essa aqui.
Translators Qualification. Está aqui no item 3.1.4. Eu vou aumentar aqui bastante para vocês verem direitinho. Olha. Translator Qualifications. Tá? E aí vocês estão vendo aqui 3 itens, item A, B e C. Vou começar de baixo para cima. Então, de baixo para cima, aqui, um tradutor, TSP é tradutor, tá, gente? É Translation Service Provider. De baixo para cima. Um tradutor, para ser reconhecido como um tradutor capaz de prestar serviços de qualidade, ele tem que ter, pelo menos, 5 anos de serviço em tempo integral traduzindo, né? 5 anos traduzindo em tempo integral, independente de qualquer formação formal. A outra categoria, vamos subir um pouquinho agora, seria a categoria B, em que o tradutor tem que ter apenas 2 anos de experiência em tempo integral, porém, ele tem que ter um diploma de nível superior, aqui, ó, graduate. Não esqueçamos que essa norma aqui, ela é europeia, tá? Em termos, perdão, ela é internacional, mas ela foi emitida por uma organização europeia. E graduate é uma coisa muito variável, né? Então, esse graduate aqui, entendam como curso de nível superior em qualquer nível. Pode ser em nível nosso, né? Graduação, pode ser uma pós-lato sensu e pode ser uma pós-estrito sensu. Então, 2 anos de tradução profissional, mais, não é ou não, é mais um diploma de nível superior em qualquer área. E na categoria A, que é a primeira categoria, é diploma de nível superior em tradução de uma instituição, já está aqui nível superior, né? Diploma em tradução de uma instituição de nível superior. E aqui embaixo, olha, eles botam até a observação sobre graduate, né? O que é graduate, o que é higher education, enfim. Aqui está definido o futuro do tradutor profissional em termos de qualificação. Não só o futuro, o que já é o presente e o que vai ser no futuro. Então, vamos analisar bem aqui rapidamente esses 3 itens aqui. Essa categoria aqui vai passar. Somos todos mortais. Né? O que vai restar ao mercado, alimentando o mercado, é a categoria A e B, em termos de profissionais linguistas, né? Aquela noção de linguist. Ou seja, estamos deixando de ser translators para ser linguists. E essa categoria aqui, olha, ela tende a acabar também por uma questão lógica, uma questão simples. Se você é um tomador de serviço de tradução e você tem 2 profissionais, um com essa formação, um com essa formação, você naturalmente vai optar por essa aqui. Porque esse tradutor aqui, ele teve uma formação técnica, uma formação profunda sobre as coisas da tradução. E que coisas são essas? Olha aqui, ó. É aquilo que a gente estava falando. O tradutor tem que ter uma competência na tradução em si, na tradução como processo, competência linguística, competência de pesquisa, competência cultural, competência técnica, e aqui em competência técnica é a competência de lidar com as ferramentas tecnológicas da tradução e competência de domínio. Ele tem que conhecer a fundo o ambiente no qual a tradução vai circular. Por exemplo, é tradução médica, o tradutor tem que conhecer o ambiente em que a tradução médica vai circular. É tradução para engenharia, o ambiente em que a tradução técnica de engenharia vai circular. E assim vai. Ou seja, o tradutor está deixando de ser uma atividade quase que diletante, né? Quase que, porque é assim que nossos clientes nos veem até hoje, uma boa parte, talvez uma parte mais significativa deles ainda nos vejam, porém,
cada dia mais nós estamos sendo vistos como profissionais altamente especializados. Daí a necessidade de nós termos que desenvolver essas habilidades. E isso aqui, gente, a prática nos oferece? Sim, ela oferece. Mas a universidade, ela está muito bem posicionada para oferecer ao tradutor em formação essas habilidades, pelo menos o básico, pelo menos o fio da meada para essas habilidades, de um modo estruturado e formalizado. Né? Ou seja, o futuro da tradução profissional está nos profissionais egressos da universidade. Tanto é assim que muito tradutor já com experiência no mercado, com décadas de tradução profissional, estão voltando para a universidade justamente para conseguir essa chancela de uma instituição universitária para as habilidades profissionais que esse tradutor ou tradutora tem. Ou seja, resumindo aqui, porque nós já estamos no final do nosso tempo. Então, o mercado de traduções hoje para o tradutor não literário, ele é um mercado crescente, apesar do papel cada vez mais importante que a tradução automática está assumindo, mas é um mercado crescente, porém, é um mercado que está exigindo cada vez mais do tradutor que ele se especialize em coisas que vão além do mero traduzir. O tradutor tem que desenvolver habilidades, como vocês viram ali na norma, né? Culturais, técnicas tecnológicas, habilidades comerciais, saber negociar com um cliente, saber atender um cliente em necessidades que às vezes não tem nada a ver com tradução, saber estabelecer uma relação comercial com o seu cliente e com outras partes envolvidas na tradução, enfim. O tradutor, para atender o mercado hoje, está tendo que se tornar uma criatura bastante multifacetada. Não só hoje, como daqui para diante. Ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado. Samira, agora a gente aguarda as perguntas. Sim, temos bastante, temos várias perguntas aqui. Eu fui coletando do chat com a ajuda da Natália. Obrigada, Natália, pelo apoio. E eu consegui agrupar algumas perguntas para a gente não ficar muito, um bate-volta muito grande. Então, eu vou agrupar algumas perguntas e vou começar com as perguntas para a professora Rafaela. A professora mencionou a questão, né, do made, not born, e a gente vê essa questão da vocação também em áreas, por exemplo, da formação de professores. Né? E aí você fala de treinamento e depois de formação. Como você entende a diferença dessas três áreas? Vocação, treinamento e formação dentro do contexto da interpretação de conferências, professora? Vocação, eu nem falei esse termo, né? Na verdade, o que se acredita é que pode haver uma aptidão, a gente usa o termo aptidão, tá? Aptidão significa uma predisposição para o tipo de atividade. No caso do intérprete, é uma habilidade de expressão oral, é uma facilidade de se colocar falando em público, né, uma capacidade uma curiosidade intelectual, uma capacidade de transitar entre vários assuntos rapidamente, mudando de assunto de um evento para o outro.
Então, basicamente, essa é, fora o domínio dos idiomas, é o que a gente considera aptidão. Naquele paradigma que eu coloquei, o treinamento no meio, eu não me detive realmente, o que significa que, indo do extremo em que se acreditava que intérprete se nasce, não tem muito como ajudar uma pessoa a se tornar intérprete. Depois disso, veio um período em que as pessoas começaram a ser treinadas, mas aí o treinamento era muito assim automático e precário, digamos assim, pouco completo, né? Era assim, toma, essa é a palestra, traduz. Tá? Sem dar um respaldo, sem todo aquele apoio da pesquisa, da didática que foi sendo desenvolvido depois. E naquela época se chamava treinamento, até mesmo na PUC, quando começou, se chamava treinamento de intérpretes. Com o passar dos anos, mudou a terminologia. O que eu acho curioso é isso. Passou a se chamar formação, que é uma coisa muito mais completa, mais estruturada, mais detalhada, mais sofisticada, que inclui vários outros aspectos, além de dar uma palestra para interpretar. E para quem fizer a minha oficina na parte da tarde, que é de introdução à interpretação simultânea, eu vou mostrar bem isso. A gente não começa aprendendo simultânea e interpretando. Não é bem assim. A gente destrinça as habilidades que precisa ter para interpretar, ouvir e falar ao mesmo tempo, ou seja, aquela atenção dividida, capacidade de reformular uma mensagem. Então, a gente treina as habilidades separadamente para depois chegar à simultânea, primeiro com um material facilitado e depois havendo uma progressão de dificuldade. Então, é isso que se chama formação. Fora levar em conta todos os aspectos, componentes teóricos e mercado e ética profissional, cuidados com a voz, atenção e concentração, pesquisa, todas as outras habilidades instrumentais que também precisa ter. Ok? Sim, muito bom. A vocação acabou sendo um jeito que eu tentei nomear essa questão do born, né, de nascer tradutores, intérprete, desculpa. Tem mais uma outra pergunta também da professora Rafaela. Considerando, né, esse cenário de 2020, com a pandemia e a mudança para a interpretação remota, né, com essa experiência toda que o mercado e os próprios intérpretes adquiriram nesse contexto, você acha que isso vai virar uma demanda, vai virar uma tendência para que o trabalho remoto aumente? E aí eu junto com uma outra pergunta. Existe diferença de remuneração para o intérprete de videoconferência trabalhando remotamente em relação aos eventos presenciais? Ótimas questões. Eu acabei não me detendo muito na remota, que é tão importante hoje em dia, mas sem dúvida ela chegou para ficar. Como eu mostrei, já há muito tempo existia, aliás, ouso dizer que nos estudos da AIC já se debate, se pesquisa remota desde os anos 70. Tá? Claro que com outra tecnologia. Então, já existiam plataformas de interpretação remota, só que elas eram menos utilizadas. Alguns colegas meus já estavam fazendo remota com essas plataformas. Com essa situação, todos os intérpretes que queriam continuar trabalhando, pelo menos, adotaram a remota. E aí, eu, fazendo referência ao termo que o Ricardo usou para o tradutor aumentado, no caso do intérprete, é o intérprete conectado. Ou você é conectado ou você não trabalha mais. Então, eu vi todos os meus colegas se adaptando a essa situação, investindo em equipamento, conexão redundante de internet, no break, para caso de faltar luz, fones profissionais, microfone, etc. E aí a pergunta é, o que vai acontecer depois disso? E só para complementar, no caso das empresas e dos eventos, também se adaptaram e os eventos foram cancelados e depois remarcados online. Inclusive, vários eventos já confirmados para o ano que vem vão ser online. Se não me engano, o Congresso da Abrates, eu acabei de ver, ano que vem vai ser online. Olha que interessante. Pois é. Em meados do ano que vem. O que os especialistas e os profissionais têm pensado, ninguém está fazendo futurologia, mas aparentemente os eventos vão voltar aos poucos, alguns de maneira híbrida,
Ou seja, o que significa algumas pessoas num local, um grupo pequeno num local e uma plateia maior em outro local, em qualquer lugar do mundo, os intérpretes também em outro local, então isso é o híbrido. E alguns outros eventos ou reuniões corporativas, por exemplo, será que precisa trazer o membro do conselho que mora no Japão? Podemos fazer online. Então vai haver uma nova realidade que vai misturar eventos presenciais e remotos. Isso a gente acredita realmente. E com relação à remuneração, também é interessante. Já antes da pandemia, quando se refletia e pesquisava a remota, sempre se chamou atenção para o desafio maior que é a remota. Então, se recomendou sempre uma tarifa maior. Que desafio é esse? Por que o desafio é maior? Porque depende muito de situações de conexão e técnicas que estão fora do nosso alcance e fora do alcance do técnico do evento também, né? Veja bem, em todos os eventos que eu trabalhei com remota este ano, não houve nenhuma vez que não houvesse pelo menos alguém no evento com problemas de conexão e que a gente não ouvia bem. Então, para o intérprete não ouvir bem é simplesmente a pior coisa que pode acontecer, porque o primeiro requisito é conseguir ouvir bem, com clareza, né? Esse é uma fonte de estresse muito grande, porque não há nada que a gente possa fazer, mas a gente tem que interpretar. Então, a gente tem que adaptar o ouvido, aumentar nossa capacidade de escuta, compreensão e conseguir avançar, mas é uma fonte de estresse muito grande para o intérprete não conseguir ouvir bem, sem falar de sotaque de orador, velocidade de orador, que isso sempre houve, mas de questões de áudio mesmo. Além do investimento adicional, né, que a remota requer, que eu mencionei, todo o investimento que o intérprete precisa fazer, e da habilidade técnica com a plataforma. Você precisa saber mexer. Claro que isso se aprende, rapidamente a gente está aprendendo, já aprendeu. E um outro fator também de estresse que é importante mencionar é que você, na remota de fato, em que você está em casa, você está trabalhando distante do colega, o outro intérprete, né, o intérprete de apoio, que é tão importante, o trabalho de equipe, um ajuda o outro. E quando você está distante dele, essa ajuda é muito dificultada e é outra fonte de estresse. A comunicação entre nós é estabelecida através de uma outra plataforma tecnológica. A gente usa ou um outro programa, a gente usa até o WhatsApp, para poder se comunicar com o colega fora da plataforma do evento, para poder se comunicar com ele, porque essa comunicação é importante e ela é dificultada na remota, outra fonte de estresse. Mas, apesar da recomendação de que a tarifa seja até maior, a realidade desse ano é que nem sempre a gente conseguiu cobrar mais. Mas, pelo menos, a mesma tarifa foi defendida e foi praticada. Não há por que diminuir a tarifa, não. Tá? Espero ter respondido. Respondeu sim. E, inclusive, já tocou no ponto da próxima pergunta, que é a função desse intérprete de apoio, como é que a dupla de intérpretes funciona, né? Na situação de cabine em que há dois intérpretes, é um principal e o segundo é apoio, ou eles trabalham em conjuntos? Se você poderia falar um pouquinho mais dessa dinâmica da cabine. Então, é um intérprete do turno e o intérprete de apoio, vamos chamar assim. Só que eles revezam a função. Não existe um intérprete principal, ok? Outra coisa, o intérprete deveria sempre trabalhar em dupla. O trabalho é de equipe, tá? Por causa do nível de concentração que a atividade requer, que a gente não sustenta por muito tempo, né? Por isso ocorre o revezamento. Quando eu estou interpretando, eu estou 100% focada naquilo, seguindo um discurso que não é o meu, um pensamento que não é o meu, numa velocidade que não é a minha natural. Isso requer um esforço muito grande que não é sustentado por muito tempo. Por isso, depois de 20, 30 minutos,
eu paro e o outro assume. Quando eu não estou de turno, eu passo a ser o intérprete de apoio, ou seja, aquele que, sim, está descansando, em primeiro lugar, recarregando a bateria, mas eles continuam ouvindo e ele está atento às necessidades que o outro intérprete pode ter. Ele pode ter alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma necessidade de ajuda, de um termo, de compreensão de alguma coisa, e então o intérprete de apoio está atento para ajudar. Anota o termo que o outro não pegou, mostra, passa para ele, dá uma cola, pesquisa um termo novo que apareceu e passa para ele. Então, há várias formas de ajudar que são importantes. E esse trabalho junto, na cabine, quando é presencial, a gente está junto, funciona tão bem. Quando funciona bem, é tão bacana ver, sabe? Já me aconteceu, eu tenho muitos exemplos de estar trabalhando, aí quando o orador fala uma coisa... Então, vou dar um exemplo. O orador fala uma coisa, o meu colega está trabalhando, eu estou apenas ouvindo e eu vejo que uma coisa que o orador falou, o meu colega pode ter dificuldade, é um termo difícil, eu pesquiso rapidamente. Quando o meu colega chega naquele momento de interpretar aquilo, eu estou pronta para ajudar, eu olho para ele, se ele precisa de ajuda, ele só olha para mim, eu faço até leitura labial às vezes, e ele pega, pum, e sem a menor interrupção. Isso é um funcionamento perfeito da ajuda. Então, é indicado que sempre trabalhe em dupla, porém, é aceitável, quando o evento é de apenas 1 hora de duração, digamos, trabalhar sozinho. Agora, você, nesse caso, é 1 hora, só para o fim de custo, né, para o cliente. A gente defende a dupla, mas se tem uma questão de custo, pode trabalhar sozinho, aí você faz um esforço concentrado durante aquela 1 hora e depois acabou, né? Não faz outro evento, você descansa. Então, essa é assim que se trabalha. Ok? Sim, obrigada. Bom, vamos passar então agora para as perguntas para o Ricardo, né? Para a gente não passar muito do horário. Teve uma pergunta sobre o mercado, se o Ricardo tem alguma informação do mercado artístico e cultural. Eu também estou agrupando algumas perguntas, né? Se há demanda para o setor nuclear aqui no Brasil, e a famosa pergunta de qual é a melhor maneira de conquistar clientes trabalhando como freelancer. Está sem o áudio, Ricardo. Vamos lá. Setor cultural. Bombando. Tudo que diga respeito a, principalmente, cultura pop. Tá? Cultura pop, então, fanfiction, legendagem, games, né? Adoro traduzir games, é muito bom. Enfim, tudo que diga respeito a manifestações culturais, cultura pop está bombando. Um outro ramo que tende a crescer muito, é a tradução de textos ligados a produtos culturais muito específicos. Por exemplo, cultura negra. Literatura negra. Um exemplo clássico é uma literatura negra que está surgindo agora. São textos de ficção científica. Ai, meu Deus, acho que eu esqueci o nome, veio aqui. Tem um nome esse gênero. Que são textos de ficção científica produzidos por autores negros. Na verdade, as autoras negras estão se destacando nesse gênero. E esses autores costumam situar as tramas dos livros em ambientes culturais muito próximos da cultura negra. Ou são países africanos, ou é a cultura negra norte-americana, e assim vai. Esse setor está se expandindo bastante. Tem um tradutor no Brasil que é especialista nele, chama-se Peter Rissati. Pode procurar ele no Facebook, manda mensagem para ele, fala com o Ricardo que falou que ele é bambambam, que ele responde vocês. Ele adora falar sobre o assunto. Então, esses dois tipos de tradução, principalmente na área cultural, está crescendo muito, bastante.
Legal. E mais da tradução nuclear, né? É isso. Da tradução nuclear. Gente, olha só. Hoje não. Hoje, a área nuclear no Brasil, quando eu falo área nuclear, eu estou falando não é só reator nuclear, não. Estou falando medicina nuclear, tudo isso aí. Hoje não. Porém, existe uma reavaliação da energia nuclear, do uso da energia nuclear no mundo todo. Então, há uma tendência do crescimento, do aproveitamento da energia nuclear no mundo inteiro, na geração de energia, né? Então, há uma tendência de crescimento nessa área, sim. Essa tendência existe. Mas ainda está um pouco incipiente. Agora, a outra era, como é que é? Conquistar clientes, né? Isso. Eita ferro. Aí complicou. Porque olha só, não existe um perfil único de cliente. Isso não existe. Sim, existe sim umas práticas que são padronizadas, práticas profissionais, e que você vai adotar com qualquer perfil de cliente. Por exemplo, não entregar serviço atrasado, reagir bem aos feedbacks negativos do cliente. O cliente mandou lá um feedback negativo, o feedback negativo não procede, saiba dizer ao cliente que não procede. Ele procede, saiba engolir o sapo e dizer que, olha, sinto muito, vou refazer. E assim vai. Então, tem uma série de habilidades profissionais que são comuns em qualquer área de atuação. Mas, quando você parte para as especificidades de cada cliente, muda muito. Então, você tem clientes que trata você como se fosse o teu vizinho. Você tem cliente que trata você como se você fosse a rainha da Inglaterra. É de Vossa Excelência para cima, para lá e para cá. Então, vai depender muito da área que você vai atuar, do perfil de cliente com que você vai trabalhar. E outra coisa, vai depender muito também da área de atuação que quer te receber. Porque é muito comum você querer se especializar numa coisa e acabar se especializando em outra completamente diferente. Ah, não, eu quero... Isso aconteceu comigo. Antes de ser tradutor profissional, eu trabalhei 15 anos em comércio exterior, em navegação e tal. Então, quando eu virei tradutor profissional, eu falei, não, vou ser tradutor profissional, vou me especializar em shipping. Hoje, se eu faço 2 textos de shipping por ano, é muito. O resto vem das áreas mais, geralmente da área acadêmica, de tradução de textos acadêmicos, artigos acadêmicos, vem de engenharia, vem de medicina, mas porque o mercado começou a gostar mais do que eu fazia para as outras áreas do que para a área de navegação. Ele me especializou. Então, essa questão de conquistar cliente, infelizmente, não tem uma fórmula. É muito de feeling, é muito de conhecimento, do domínio, né, que aquele cliente se insere, relação mesmo, desculpa. É uma pergunta que sempre surge e que é realmente muito, muito complexa, né? Não tem uma resposta pronta. E, bom, só a última pergunta para a gente já fechar, falando, né, como parte da Abrates e considerando o contexto que a professora Rafaela nos mostrou de mercado, formação e associações, como você vê essa integração no mercado da tradução, no contexto da tradução? Essa integração é fundamental. É fundamental. Em primeiro lugar, os nossos clientes valorizam o espírito associativo. Eles valorizam. Você colocar na sua assinatura, assim, ó, associado da Abrates, ou associado da APIC, ou associado da IC, ou associado da ETA, ou qualquer da associação que você preferir, transmite para o cliente a ideia de que você é um profissional, que você está comprometido com as coisas da sua profissão. E isso é um diferencial na hora de conseguir serviço. Há uma ideia muito errada entre tradutores e intérpretes de que
existe uma disparidade muito grande de qualidade entre os profissionais da área. Isso não é verdade. Os tradutores e intérpretes brasileiros, eles têm um nível muito alto. E esse nível alto é bastante homogêneo. São poucos os tradutores que saem da curva. Então, na hora que você vai concorrer por um serviço, quanto mais diferenciais você apresentar, melhor. E a chancela de ou um credenciamento para uma associação, ou o simples fato de você estar associado, faz a diferença. E na questão da formação, as associações elas podem ser úteis para as universidades, que é uma coisa que as universidades exploram muito pouco, muito pouco. Isso é um pecado. A universidade deveria explorar mais isso. As associações são fontes confiáveis de dados sobre a atividade tradutória, o estado da arte em que ela está e os caminhos que ela está tomando e as práticas tradutórias atuais. Então, a universidade pode recorrer às associações como repositório de conhecimento. E outra, as associações elas podem funcionar como entidades auxiliares da formação do tradutor. A Abrates, por exemplo, ela tem uma iniciativa chamada Abrates EAD, que é a Abrates Ensino à Distância, em que ela oferece cursos que podem ser aproveitados pela universidade na formação do tradutor. Cursos de ferramentas de tradução de máquina, ferramentas de tradução de memória de tradução, práticas profissionais, a negociação, enfim, uma série de habilidades que a universidade pode usar para complementar aquilo que ela oferece aos alunos. Um exemplo, ontem mesmo, no seminário de Tech Tools, eu dizia ao pessoal, olha, a Abrates oferece cursos gratuitos para as universidades de ferramentas de tradução, por exemplo. Se vocês quiserem um curso, é só falar com o departamento responsável pela coordenação do curso de vocês, seja o departamento de letras, seja de tradução, enfim. Pede para entrar em contato com a Abrates e a gente combina. A gente monta um curso adequado às necessidades daquela instituição. Então, essa parceria, associação, universidade, ela é estreita, tem que ser o mais estreita possível. Obrigada. Bom, acho que com isso a gente já está quase estourando o tempo, então eu vou agradecer muito à professora Rafaela e ao Ricardo pelas duas falas muito, muito interessantes. Ainda ficaram alguns comentários no chat que a gente não tem como dar conta de todos. Só lembrando, então, que hoje à noite a gente tem as oficinas, né? Como a professora Rafaela falou, ela tem a oficina dela hoje à tarde, a oficina do Ricardo já foi ontem, né, Ricardo? Nós temos a oficina da tarde. À noite, nós temos mais uma mesa, que é a tradução e questões políticos-sociais, né? Nós temos o Denis Silva Reis e o Adailson Sobral, com a mediação da Jocasta Pereira, vão falar aí com temas muito interessantes também, né? Agradeço mais uma vez os nossos intérpretes que estão aí, né, salvando a gente e possibilitando essa acessibilidade para o pessoal das Libras. Então, muito obrigada a participação de todos, as perguntas, e aí, então, a gente se vê mais tarde. Tchau para vocês, um abração.